Queridos irmãos, abre o áudio do microfone aqui atrás. Ok, está todo mundo me ouvindo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o final do Sermão da Montanha, onde Jesus fala sobre a casa edificada sobre a rocha. E eu fiz questão de ressaltar o sobre a rocha, porque muitas vezes quando nós falamos a casa edificada na rocha, nós temos várias interpretações da mesma coisa, porque nós sabemos que aonde a nossa interpretação vai, a nossa vida vai. Não sei se vocês se deram conta, desde que vocês, para quem já vem há algum tempo aqui, do que está escrito aqui atrás, nesse pôster. Espiritualidade, lógica, ciência se encontram perfeitamente no Espiritismo. Não é uma religião, mas sim uma nova perspectiva de vida. O que é uma nova perspectiva de vida? É um novo foco, é uma nova direção que nós damos para a nossa vida. Então nós sabemos muita coisa, mas muitas vezes o nosso saber é raso. O nosso saber é o suficiente para nós levarmos a vida que nós achamos que nós temos. Então o convite de Jesus e o convite do Espiritismo é que nós tenhamos uma nova perspectiva sobre a nossa vida e como trabalhar essa nossa vida. Nós usamos para esse trabalho alguns livros, o principal, Parábolas Terapêuticas, do Dr. Alírio Cerqueira Filho, o livro Pão Nosso, de Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, As Dores da Alma, do Espírito Hamed, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e alguns outros, por exemplo, Fábulas de La Fontaine, também de Hamed. Nós fizemos um trabalho um pouquinho mais extenso hoje. Eu queria só saber por que aqui não está me passando. Só deixa eu modificar aqui. Ok. Após 40 dias de silêncio e meditação, Jesus dá a primeira e mais importante mensagem ao povo, conhecida como Sermão da Montanha, trazendo os fundamentos do cristianismo e um código de conduta moral. O Sermão da Montanha foi tão importante e é tão importante que Gandhi colocou da seguinte forma: se todo conhecimento do mundo, conhecimento moral, espiritual, religioso, tecnológico, se perdesse e só sobrasse o Sermão da Montanha, ainda assim estaríamos salvos, ainda assim estaria tudo bem. De tão importante foram essas palavras que sintetizaram a conduta de um ser de bem, a conduta de uma pessoa de bem. E Jesus termina falando o seguinte. Vamos tentar mudar por aqui. Ítalo, está mudando só no... Tira do PowerPoint e põe de novo. Vamos lá. Let's try. Technology is amazing when it works. There you go. Fecha o outro. Fecha o outro. E abrimos o outro. Tá aqui. Beleza. Vamos lá. E ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Depois de tudo que ele falou das bem-aventuranças, de como nós devemos nos comportar, ele fala que quem ouve essas palavras e... Aí ele está do lado direito da tela. O lado esquerdo é quem pratica. Quem as pratica
será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Qual é a casa? Quem é a casa? O que é a casa? Somos nós mesmos, né? Por isso que aquela tela inicial mostrava exatamente isso. Olha o nome das pessoas: Augusto, capelão, secretária, Paola e assim por diante. Somos nós. A casa somos nós. Somos nós que vamos erigindo. De que forma nós vamos erigindo a casa? Sobre o quê? O que é a rocha? É a nossa fundação. E qual é a fundação nossa? Nosso código de conduta moral? Qual é a fé, a nossa consciência, a nossa moral? Ou seja, a verdade universal. A verdade que está sendo difundida. A verdade universal é a nossa rocha. E de que forma que nós construímos essa casa na rocha? A rocha é dura. Assim como a nossa cabeça. De que forma nós construímos essa casa? Cavando fundo. O que é cavar fundo? O que é cavar fundo? Não é ficar raso no estudo, não é ficar raso nas palavras, não é ficar raso na prática. É ir fundo, é ir de verdade. Sabe por quê? Porque todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica será comparado com um homem insensato que edificou sua casa sobre areia e sem alicerces. Então, meus amigos, nós temos um passado encarnatório de provavelmente muitas encarnações como católicos, dentro da Igreja Católica. E nós temos aquele hábito de que, vindo uma vez por semana cuidar do nosso espírito, sendo que é o espírito que cuida do nosso corpo e não vice-versa, mas nós colocamos o espírito em terceira pessoa, como o jogador de futebol quando fala dele mesmo, mais ou menos nesse estilo. É uma entidade, não sou eu. Então eu não preciso cuidar dele. É a mesma coisa que nós fazíamos na igreja. Eu não preciso falar com Deus, eu tenho um intercessor, que é o padre, aí ele se vira. E eu não tenho o que fazer. E essa mania, esse hábito está muito impregnado em nós mesmos. Então, muitas vezes nós achamos que nós chegamos numa casa, qual seja, tá? Começamos a estudar o Evangelho, começamos a estudar a religião, e vamos para casa, e aí na semana que vem nós abrimos o livro de novo, que nós estamos construindo uma fundação sólida, correto? Olha o que a gente constrói. Basicamente, a gente construiu a laje. Só que a laje não tinha base no fundo. Porque nós não fomos fundo. Nós não fomos lá embaixo. Nós não cavamos para saber se tinha pedra até o final. Nós cavamos até onde nos foi confortável. A mesma coisa acontece na casa espírita. Nós chegamos aqui, nós gostamos. Ninguém chega numa casa espírita, e me corrijam, porque um dia passaram aqui na porta e falaram: gente, eu estou entrando aqui para dizer que minha vida está ótima, está tudo bem. Em geral, nós chegamos na casa espírita tentando aliviar alguma coisa do nosso espírito. E aí nós entendemos que, para que isso aconteça, nós temos que estudar, nós temos que nos empenhar. E no começo tudo são flores. Nós temos aquela vontade, mas aí bateu aquela dor de barriga. Aí o pneu do carro furou. Aí a novela está no último capítulo. Aí a laje não termina. E vem uma intempérie, que vem muitas na nossa vida. O que seriam as intempéries? Todas as provações. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, nós vamos ser provados. Não tem jeito. E aí vem as provas e nós não temos uma base sólida para tratar com isso. Mas existe um outro tipo também. Porque esse aqui é o que vem, estuda um pouquinho. E aí, voltando ao default do catolicismo, fala: ok, se eu vier uma vez por semana, estudar um pouquinho e tomar a hóstia, vai dar tudo certo. Se eu vier na casa espírita toda segunda-feira, estudar um pouquinho e tomar o passe, está tudo certo.
Certo? Não. Não está tudo certo. Você está aqui, ó. Você está esperando uma tormenta mais forte para descobrir que você não tem base. A tua rocha não é forte. E tem gente que faz o contrário. Ele constrói uma rocha forte, mas ele constrói sob a rocha. Não é sobre, é sob. Casa maravilhosa, mas eu não moraria aí. Eu não moraria. Imagina, se sair para dar uma nadadinha, dar uma olhadinha para baixo, ver aquele despenhadeiro. Tá convivendo com o perigo e se alertando o tempo todo. Mas tem gente que gosta de viver olhando para o perigo o dia inteiro. É adrenalina. Mas a adrenalina exagerada acaba causando uma overdose, como qualquer outra substância exagerada na nossa vida. O que é que nós buscamos? Apesar de nós sabermos que é difícil sermos plenamente felizes, nós buscamos a felicidade. Quem aqui gosta de ser infeliz, levanta a mão. Quem aqui busca a felicidade? Que bom! Então, para buscar a felicidade, nós temos que estar ancorados numa rocha sólida. A essência da sabedoria e da felicidade, sabe qual é? Realizar as grandes verdades e não somente ouvi-las. Realizar, introjetar. Por que a gente fala tanto de autoaprimoramento? Por que a gente fala tanto de olhar para dentro e não olhar para fora? Porque enquanto essas verdades não entrarem dentro da gente, enquanto nós não entendermos na nossa pele, no nosso sentimento, na nossa perspectiva de vida, que está escrito aqui, gente. Quantas vezes a gente já olhou para esse cartaz e quantas vezes a gente nunca viu isso? Uma nova perspectiva de vida. Se a gente realiza isso, fica mais fácil de seguir no caminho. Estimular a responsabilidade diante das escolhas que fazemos. Sabe o que significa? Parar de inventar desculpa. Parar de inventar desculpa para coisa que é sua responsabilidade, não é dos outros. Nós inventamos desculpa para muita coisa. Isso aconteceu por causa daquilo. Isso... E nós nem pensamos, é assim, ó, o dia inteiro. A gente se esquivando. Puxa para você. Hoje eu tive a felicidade de vindo para cá, conversando com minha esposa, puxar uma para mim. Porque eu vi que eu estava dando uma desculpa. Falei, opa, deixa eu fazer uma frase que mude isso. E eu me senti bem. Então, é o teste que você faz todo dia com você, e não com o outro. É você com você. Convite a revermos as nossas ideias, nossas atitudes, buscando pensar e fazer melhor do que se pensou e fez hoje. Qual é a frase que se fala no Alcoólatras Anônimos? Só hoje eu não vou beber. Então, vamos fazer a frase dos pisadores de bola anônimos. Só hoje eu não vou pisar na bola. E aí você volta amanhã, é que nem aquela frase da padaria, fiado só amanhã. Aí você volta amanhã e lê de novo, então nunca tem fiado. Então, só hoje eu não vou pisar na bola. Só hoje eu não vou fazer errado. Só hoje eu vou procurar fazer certo. Fica mais fácil da cabeça entender só hoje. Porque você fala para sempre, ela fala, nossa, é coisa demais, gente. É coisa demais, não vou conseguir, não vou dar conta. Então, só hoje. PBA, Pisadores de Bolas Anônimos. Só hoje eu não vou pisar na bola. Nos reconciliamos através do perdão com nossos adversários e os nossos desafetos. Gente, perdoar é chamar aquela pessoa que te deixou numa situação muito ruim para tomar cafezinho em casa? É simplesmente perdoar. Não precisa passar do ponto. Aquela pessoa que você emprestou $1.000 e depois de um tempo um prédio de mais 500, você vai lá, não, está aqui. Quem é que está errando? Somos nós, isso não é perdão. Perdão é ok, eu entendi que você é assim. Eu não tinha entendido. A minha pisada na bola foi que eu não tinha entendido que você era assim, agora eu entendo. Então, entendendo, eu vou aceitar você, porém eu não vou entrar no seu jogo. Eu não vou fazer da forma que você quer, eu vou fazer da forma que eu entendo que é boa para mim
e para você. De alguma forma, eu mantenho a minha amizade com restrições? Não, amizade, só que é uma amizade inteligente. Fazer caridade sem ostentação. Nossa Senhora, hoje foi uma coisa maravilhosa. Tinha uma pessoa lá, coitadinho, estava lá na porta. Mas espera um pouquinho, que vai chegar mais gente, deixa todo mundo chegar, a gente conversa sobre isso quando todo mundo estiver junto. A gente está pintando com cores fortes? Tá, mas a gente faz isso. A gente gosta de falar dos good deeds, das coisas boas que a gente faz para uma multidão. Faz a mesma coisa do lado contrário. Fala das suas pisadas na bola de todo dia. Não vai ser tão legal, né? Você não vai querer... Você vai esperar que saia uma galera e fique só aquelas que você quer que ouça e que vai te dar uma força, digamos assim. E, na verdade, se você quiser realmente uma opinião válida sobre aonde você tem que melhorar e o que você fez certo ou errado, pergunta para o teu inimigo. Teu amigo sempre vai adorar a pílula. Teu inimigo vai sentar um alho na gente. Aí você dá o teu desconto. Aí você tira o que é raiva da outra pessoa por você e o que é verdade. Mas pelo menos ela vai ser de verdade, ela vai te falar o que é. E não, mas não, que isso, não é bem assim. Não, é assim sim. As coisas são do jeito que elas são. Se você quiser saber o que está errado com você e você ainda não se deu conta, muito provavelmente essa pessoa vai falar e a outra não. Orar com amor, humildade e simplicidade, estabelecendo ligação harmoniosa com o plano maior. Outra coisa que nós tiramos como take it for granted, nós não damos o valor necessário, a oração. Talvez porque também uma herança da Igreja Católica Apostólica Romana, quem ora demais é beato, beata, carola. E aí fica aquela coisa, nós colocamos uma imagem, nós colocamos uma energia pesada nesse tipo de coisa. E eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser assim. Seja assim. Mas você não precisa rezar na frente de todo mundo, ou seja, você não precisa fazer caridade ostentando. Você não precisa falar, oh meu Deus, estou aqui, como tem uma passagem na Bíblia dizendo isso. Você tem que fazer sua oração você, na hora que você está precisando. E sabe por quê? Energia atrai energia igual. Estou falando alguma besteira? Sua energia está negativa, que tipo de energia você vai atrair? O espírito inferior tem energia? I rest my case. Correto? Gente, se você vibra energia negativa, você vai atrair quem tem energia negativa para o seu lado. Uma oração, uma simples oração, modifica esse padrão energético do seu. E você sai dessa sintonia. E esse espírito não consegue ligação com você. Uma oração. A gente tem que entender o poder das coisas que nos são dadas e que são, não digo fáceis, porque tem muita gente com problemas e dificuldades de orar, mas estão aí para a gente usar. Falo e ajo em consonância com o evangelho que prego. Não é falar uma coisa e fazer outra. E essa talvez, para todos, não vou dizer mais para palestrante, para todos, é uma das coisas mais difíceis. Porque é bom estudar, é bom fazer alicerces fundos na rocha, mas na hora que é com você, pega pesado. Aí para você deixar de lado tudo que você aprendeu, é uma respirada devagar, é uma olhada para o canto errado e você está lá no PBA, de novo. E sem o grupo de apoio para te ajudar. Então a gente tem que entender. Conta-se que Gandhi certa vez foi procurado por uma senhora com um filho que tinha o péssimo hábito de comer açúcar. Que bom que aqui ninguém tem. Inclusive. Aquela mãe tomou conhecimento do saber de Gandhi e de sua capacidade para ensinar e fazer com que as pessoas se transformassem para melhor. Por isso procurou solicitando ajuda para o filho.
Após ouvi-los, Gandhi recomendou que voltassem depois de 15 dias. Decorrido o prazo marcado, voltou a mãe com o filho. Foram bem recebidos e receberam toda a orientação sobre como dominar aquele mau hábito. Mas ao despedir-se, a mãe perguntou: por que o senhor não me disse isso da primeira vez que nós procuramos o senhor? E o Gandhi respondeu: é que eu também possuía o hábito de comer açúcar. Preferi primeiro aplicar a orientação em mim próprio para só depois transmitir para o outro. Se você for dar conselho, se você for ajudar alguém, tenha certeza que você faz isso também, porque senão nós falamos muito mais pelo exemplo, pelas nossas ações, do que pelas palavras. Se nós não temos ações para mostrar, nós não temos nada para mostrar. Então é um pouco, e é muito isso. Se você fala e age em consonância com o Evangelho, com as normas, com a moral, com a religiosidade e assim por diante que você prega, você tem consistência. Caso não seja esse o fato, fica muito difícil. O mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os sem prática não dá. Não adianta ouvir. Jesus não ficou sentado na praia e falou: olha, tá vendo aquela marola lá embaixo, perto daquele ponto de areia? Vai lá e joga a rede que você vai pegar peixe. Ele podia ter falado isso, não podia? Ele foi no barco e jogou a rede. Para quê? Exemplo. Ele mostrou como fazer, agora você faz. Faça você também, não fale só, faça. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Isso me lembra muito quando eu era menino. Os meus pais eram separados e meu pai tinha um apartamento no litoral, e como era o último apartamento dentro de uma ilha que era ligada com a terra, lá em Santos, a gente ficava de frente para o alto mar. E toda vez que acontecia alguma coisa de virar o tempo, os barquinhos que estavam em volta viravam. E a gente via meu pai o tempo todo, que meu pai nadava bem, sair para ajudar nadar. E aí, os heróizinhos mirins, sempre se achando, querendo ajudar. Aí estava com uma turma, acho que 12, 13 pessoas. Virou um barco, meu pai não apareceu. Vamos lá, vamos ajudar, vamos! A gente começou a entrar na água, vamos! Começou a diminuir. E daqui a pouco era eu e meu irmão e não tinha mais voz nenhuma. E o pessoal lá atrás, olhando a gente ir, tipo, vai com força. Se você não tem certeza do que você vai fazer, não faça. Eu só vi meu pai passando que nem uma bala pela gente, falou: volta agora que a gente vai conversar. Eu falei: ai meu Deus do céu, melhor me afogar agora do que voltar e tomar uma bronca do meu pai. Se você não sabe o que você vai fazer, se você não tem certeza, se você nunca fez, não faça. Porque as chances são muito grandes de você pegar a pessoa e ela te afogar, vocês os dois irem para baixo d'água. Porque você não sabe o que você vai fazer quando você pega uma pessoa desesperada. Não faça. Um dos trabalhos difíceis que nós temos aqui, temos vários trabalhos difíceis. O trabalho de mediunidade dos médiuns é muito difícil, mas um trabalho difícil que nós temos aqui é o de atendimento fraterno. Porque a pessoa vem muitas vezes se afogando. Ela está se afogando. E se você não sabe nadar, e mais, se você não sabe nadar para resgatar, cuidado ao entrar nessa água. Cuidado, vão os dois para baixo. Os dois se afogam. E você não ajudou e ainda se prejudicou. Vale essa ressalva. Por que tudo isso? Porque nós temos toda essa capacidade, muitas vezes usamos de uma forma ou de outra, porque nós temos o livre-arbítrio. E nós podemos exercer o livre-arbítrio da forma que nós acharmos. Vocês lembram da parábola dos talentos? O que Deus, né, o dono da fazenda, estava dizendo para os empregados?
Transforme o pouco que você está recebendo com o muito de talento, de capacidade que você tem. Você tem capacidade. Vocês têm capacidade, você tem capacidade, você tem capacidade, o Senhor tem capacidade. Porém, se não aflorar, se não mostrar para o mundo, essa capacidade fica perdida. E nós não usamos um dom que nos foi dado. Qual é a sua capacidade? Pensa aí. O que é que hoje você pode tirar da terra que está escondido e você pode usar para multiplicar os seus talentos e para ajudar o próximo? Você está fazendo o que com isso? Você está cavando mais fundo na rocha. Está aumentando o seu alicerce para as provas que vão vir. O direito de escolher o caminho para a nossa evolução espiritual é uma força criadora capaz de levar o homem a realizar em si o que antes não existia. Não sei se vocês têm a curiosidade de entender como funciona o cérebro, ou como funciona o movimento, ou como funciona o rosto. Para dar uma risada, são 32 músculos que são movidos sem a gente perceber. Além do facelifting, né, que ajuda bastante as rugas a criarem, né, não perderem. 32 músculos que a gente move involuntariamente num sorriso. Mais milhões e milhões de neurônios que agem encadeadamente para cada uma das ações que nós temos. Nós nem pensamos nisso. É tudo automático. Se você fizesse um robô dessa forma, que respondesse dessa forma, como é que você ia ser chamado? Você projetou um robô. Um robô que tem toda a capacidade do ser humano. Como é que iam te chamar? Gênio. Gênio, correto? Nós temos tudo isso dentro de nós. E ainda assim nós não nos julgamos gênios. Nós não acreditamos que nós somos gênios, nós não acreditamos que nós temos capacidade, nós não acreditamos que nós temos força criadora. Como é que pode, gente? O que mais a gente tem que ver? Olhando para fora. A gente só vai ver isso aqui olhando para dentro da gente. Para fora nós não vamos ver nada, só para dentro. Essa força criadora está aí e nós temos que usá-la. Transformação dos seus sentimentos, das mudanças da nossa forma de agir e pensar em relação ao outro. Nós somos seres que reagimos à emoção. Nós justificamos essa reação com a razão. Mas nós reagimos basicamente à emoção. Qualquer atitude que outra pessoa tenha com relação a nós, causa uma emoção. Se nós entendemos por que eu estou reagindo dessa forma, nós temos uma proatividade. Mas, em geral, nós reagimos, temos uma reatividade. A gente só se dá conta do problema que a gente se meteu depois que já falou. E aí, depois que já falou, foi-se. Vamos lá lidar com o probleminha que a gente criou. Se nós entendermos o porquê dos nossos sentimentos, o porquê de como nós estamos reagindo, fica muito mais fácil de lidar com o próximo. E outra coisa, sentimento gera emoção que gera uma química dentro do corpo. Essa química acentuada vários anos cria uma doença. Portanto, dizer que eu estou assim por causa do meu karma, eu estou assim porque eu pisei na bola, eu sou do PBA da encarnação anterior, não é bem assim. Nós tivemos aqui muitos palestrantes falando que 70% a 80% das encrencas que nós temos nessa encarnação, nós as criamos nessa encarnação. Então vamos parar de dar desculpa e vamos aceitar que nós causamos as nossas encrencas. Então vamos começar a ficar mais inteligentes emocionalmente, para criar menos encrenca. Não se refere a nada que seja externo ao homem, mas a criação de algo interno, de uma modificação essencial,
da modificação do ser egoísta em um ser consciente na condição de filho de Deus, portanto, irmão um do outro. Nós não gostamos de ouvir que nós somos egoístas, mas na verdade nós somos. Porque quando a gente se magoa demasiado, quando a gente fica bravo, quando você não quer olhar para a cara do outro, muito provavelmente, dentro desta reação, que pode ser justificada pela reação do outro, tem um quê seu se vendo nessa pessoa, vendo uma qualidade, entre aspas, sua, que você não gosta nessa outra pessoa. E aí você acentua a sua punição para ela. Isso chama-se efeito sombra na psicologia. Quando você não quer admitir que você tem certas, não existe a palavra, mas vamos colocar assim, desqualidades, e você vê no outro, e esse outro ainda pisa na bola com você, ponto. Aí você vai pesado. Então, olha aí, um flagzinho, uma bandeirazinha para você ter. Será que eu peguei muito pesado porque de repente eu me reconheci nesse agressor? E se for isso, da próxima vez vai ser mais fácil de lidar com essa agressão. Você vai ser mais inteligente emocionalmente para lidar com essa agressão. Tudo se repara pelo amor, por isso existe a encarnação. Se nós não reencarnássemos, nós não teríamos a capacidade de perdoar pelo amor aquela pessoa que numa encarnação anterior nos tirou a vida, nos deixou, como a gente diz no Brasil, na rua da amargura, roubou a nossa fortuna, ou a nossa sorte, ou a nossa vida, ou a nossa família. A única forma de reparar isso com amor, de amar essa pessoa que fez tanto mal para a gente, é nascendo novamente todos como uma família. E esquecendo quem fomos e o que fizemos. Porque aí, em uma família com pai, mãe, filho, filha, existe aquela noção de eu vou amar. Existem tantos pais e tantas mães e tantos filhos que têm uma complicação para gostar dos pais e vice-versa. Tem explicação. Mas esta complicação, se for vencida, acabou este problema. Pelo amor. A força criativa de um gesto de amor é capaz de transmutar uma coletividade de gestos equivocados. Um gesto de amor repara inúmeros gestos de desamor. Podemos vivenciar a nossa vida de 3 formas, gente. Construindo, destruindo e reconstruindo. Aí vocês vão dizer, pô, Peter, fácil, construindo. Só que exatamente na construção, quando você vai construir, eu já falei isso várias vezes, mas quando você pede paciência para aguentar o próximo, a próxima, a sogra, a mãe, a tia, o avô, o filho, o que é que você acha que você vai ganhar em troca? Você está pedindo paciência, o que você acha que vai chegar para você? Oportunidade de exercitar a paciência, significando prova. Meu pai dizia, muito engraçado, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas é isso, numa outra forma mais interessante de ver. Claro, quanto mais eu peço, mais prova vai aparecer para mim. Por isso que as pessoas falam, não, eu escolho construindo. Mas na hora que chega as provas, você reage de uma forma complicada e ao invés de você construir, você pula direto para a segunda etapa, você destrói. E você destrói tudo aquilo. Lembra daquela casa com alicerce pequenininho? Você destrói aquele alicerce, vai tudo para o chão. Você detona o seu alicerce. E aí o que você tem que fazer? Reconstruir. Parece simples, gente. Parece uma equação onde você fala, eu vou ficar na primeira. Não. Fosse assim, seria muito legal. Nós não conseguimos ficar na primeira. Se nós conseguíssemos, realmente, nós estaremos num plano mais elevado de vivência e talvez não no planeta Terra, enquanto planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para ser provados. Vamos entender isso, gente. Vamos entender isso.
Não vai ter um dia onde não vai vir uma prova para a gente. E ela vai ser disfarçada de muitas coisas. Como é que você vai passar por isso? Às vezes você está de bom humor e você tira de letra. E quando você está de mau humor? E quando alguém pisou no teu calo? E quando alguma coisa externa te atacou? Como é que você vai reagir ao teu dia? Como é que você vai fazer? Cada um sabe a sua resposta, tá? Não existe uma resposta certa, uma resposta errada, mas existe uma avaliação. E, na verdade, essas palestras que a gente faz nada são do que um convite a avaliar. Avaliar como nós estamos e onde nós queremos chegar. Porque, na verdade, o que é uma expiação? Dividindo a palavra, extrair de dentro. Pia, pureza. Então, o que a expiação faz conosco? Extrai a pureza que há dentro de nós. Essa pureza poderia ser extraída de uma forma tranquila? Poderia. Mas como nós gostamos de pular o número 1 construindo para o 2 destruindo, aí tem que ser pela dor. Não dá mais para ser pelo amor. Um dia a gente vai aprender. Primeiro tem que aprender o que é amor. Para aprender o que é amor, a gente tem que aprender a se amar. Para aprender a se amar, a gente tem que se aceitar. Para se aceitar, a gente tem que olhar para dentro. Ah, cansei. Deu. Não vou fazer isso não. Muita coisa, gente. Que isso? Como assim? Coisa demais. Não, não é coisa demais. É isso que precisa. É isso que é necessário. Ou nós fazemos, ou nós fazemos. Como o pai é paciente, 100 anos em relação à eternidade, é nada. Mais uma encarnação, mais outra, a escolha é nossa. A escolha é nossa. O mundo, por mais áspero, representará para nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia. Os companheiros de jornada que o habitam convosco, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, e que, bem aproveitados por nosso esforço, podem transformar-nos em heróis. Pelo Espírito Emmanuel. Olha só. O mundo mais áspero é o quê? Se o mundo fosse bacaninha, se o mundo fosse tranquilo, como se fala na gíria, mamão com açúcar, o que a gente fazia? Levantava e ia curtir a vida. Beleza. E ia curtir a vida. E, tô curtindo a vida, por que eu preciso fazer mais? E ainda assim não estaria bom, muito bem, porque nós não nos conformamos com o que nós temos, porque nós não sabemos o que nós queremos, porque, como disse um irmão nosso, numa palestra inspirada no atendimento fraterno, o amor que nutre é o que você dá, não o que você recebe. Se você não sabe dar amor, você nunca vai se nutrir, você nunca vai estar repleto, você sempre vai estar querendo mais, por isso que a gente nunca tem. O mundo é uma escola para nós nos aperfeiçoarmos. Os companheiros mais encrencados são as nossas possibilidades de melhoria. Fica mais fácil de encarar aquele chefe, aquele cunhado ou cunhada e assim por diante. Fica mais fácil de entender que eles são a nossa chance de melhoria. Que se nós formos trabalhar simplesmente com a vida do jeito tranquilo que ela é, a gente não melhora. Eu não sei, alguns de vocês eu acho que estavam aqui quando eu fiz uma palestra e citei um conto de um menino e o ratinho que foi visitar o Buda. Vocês lembram o que era o rato? O que o rato representava? Basicamente, o menino era pobre, vivia roubando na rua e vivia estocando alimento. Toda vez que ele chegava no lugar que ele vivia, o alimento sumia. E um dia ele pegou um ratinho roubando dele. Ele falou, com tanta gente rica no mundo, você vem roubar de mim? E ele falou,
Porque você só pode ter duas coisas na sua vida, você não pode ter mais de duas. E indignado, o menininho perguntou, mas quem que falou isso? Ah, não sei, vai perguntar para o Buda. E a história toda é a viagem dele ir até o Buda. Só que essa história toda eu só contei como um pano de fundo. Porque, na verdade, o que é o rato nessa história? É a mola propulsora do menino. O menino ia continuar na rua, roubando para poder se sustentar, porque essa era a vida que ele conhecia. Esse era o mamão com o açúcar dele. Ele não precisava de outra vida, ou não conhecia outra vida. Vem um rato e inflige uma dor nele, e ele tem que sair de onde ele está e ir até outro ponto da vida dele. Portanto, é por isso que a dor nos move. É por isso que aquele cara, aquela pessoa, aquela senhora, aquele senhor, aquela menina, aquele menino, aquele adulto mais chato é o nosso ratinho. Tira a gente da nossa zona de conforto, faz com que a gente pense como é que eu vou lidar com isso. Aquele colega de trabalho mais complicado, que você não quer nem ir para o trabalho mais porque você vai encontrar ele de novo. Ele vai te perturbar. É essa mola que te faz ir para frente. Que não te deixa ficar parado, que não te deixa encostar. Fica mais fácil de ver assim, não fica, gente? Aceitar as coisas como são. Pergunte a si mesmo. Será que Deus, essa grande energia de amor, luz criadora do universo, criaria mecanismos na nossa vida para nos desgraçar? Se Ele é todo justiça? Se Ele quer o nosso bem? Será que Ele criaria os mecanismos para que nós entrássemos em problemas o tempo todo? Ou essa concepção é uma compreensão equivocada da realidade da vida? Na verdade, quem é que cria os mecanismos para nós entrarmos nessas armadilhas? Nós mesmos. Por invigilância, por não termos essa fundação sólida, por chegarmos a um ponto e falar, já estudei bastante, chega. Já pratiquei bastante, chega. Já fiz bastante, chega. Gente, praticar, estudar não é só no centro, na igreja, na sinagoga. Praticar é o tempo todo, porque o tempo todo nós temos oportunidade de ajudar, o tempo todo nós temos oportunidade de falar com alguém que precisa, o tempo todo nós temos condição de pegar a teoria e transformar em prática. Só lembra do menino aqui que quase se afogou, porque quis dar uma de herói. Não dá uma de herói se você não tem condição. Só vai ajudar a quem você tem condição de ajudar. Devemos dar mais importância à nossa consciência que à nossa reputação. Agora pegou pesado, né? Não somos o que os outros pensam, e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser, mas somos verdadeiramente o que sentimos. Hoje eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra, vindo para cá, ele falou o seguinte, não deixa que as pessoas coloquem nos seus ombros os problemas delas, porque depois de um tempo você não é mais você. Você é um conjunto de problemas que os outros colocaram nas suas costas. Então, se você não entende como você sente essas coisas, você vai acumulando e vai perdendo o senso de quem é você. E você vai reagindo de acordo com o que você acha que a sociedade que você vive quer que você haja. Você não é mais você. Você não tem mais a sua reação. Olha só, devemos dar mais importância à nossa consciência do que à nossa reputação. Porque quer queira, quer não dá para agradar gregos e troianos. Sempre vai ter alguém que não vai gostar da tua postura. So what? E daí? Você quer falar mal de mim? Vem falar comigo, eu sei coisas horríveis sobre mim mesmo. Falo tudo. Nossa, já que é para me detonar, eu já me detono na hora, tá beleza. E quanto mais falar sobre isso, mais talvez eu melhore. Os sentimentos revelam nosso desempenho no passado, nossa atuação no presente e nossa potencialidade no futuro. Como nós encaixamos a nossa vida até agora, como nós vivemos a vida hoje e como nós achamos que ela vai ser no futuro. Existe um ditado espanhol que diz o seguinte, aquele que saiu de casa sem saber para onde ia, já chegou. Aquela pessoa que saiu de casa sem saber para onde ia, já chegou no seu destino.
Ela não sabe para onde ela vai. Qualquer lugar que ela chega, ela chegou. Em qualquer lugar que ela chegue, é o destino dela, porque ela não sabe para onde ela vai. Que nós saibamos aonde nós vamos, que nós tenhamos essa previsão de aonde nós vamos chegar. Quanto mais nos preocupamos com a impressão que nós causamos nos outros, menos descobriremos quem realmente nós somos. Quanto mais se preocupa com a imagem que nós passamos para os outros, menos nós somos nós mesmos. Por quê? Nós vamos começar a analisar, mas será que ela vai gostar? Será que ele vai gostar? Será que meu chefe vai gostar? Será que o pessoal hoje vai gostar do que eu vou falar? Se eu fosse pensar nisso, eu nem tinha falado desse tema, né? Porque não é um tema gostoso de ouvir. Será que a gente está pisando na bola? Não é um tema gostoso de ouvir. A gente tem que falar o que tem que ser falado. A propósito, o ardor do empenho que fazemos para ser valorizado, essa é interessantíssima. O quanto mais a gente se empenha para ser valorizado, mais a gente se desvaloriza. Conosco mesmo. É proporcional à desvalorização que nós sentimos conosco. Quanto mais você se esforça para ser aquela figura pública que todo mundo adora, menos você gosta de você. Por quê? Porque você sabe que você não está respeitando você mesmo. Aí o desamor entra, aí você destrói aquela lajezinha que nesse momento já deve estar com essa grossura assim, nem sei como é que sustenta a casa, e aí você vai lá, de novo, tem que soerguer a casa. Porque a gente não prestou atenção, porque a gente se deixou levar. Isso é muito fácil, gente, muito fácil. O universo funciona através da lei de atração. Atraímos aquilo em que colocamos o foco de nossa atenção. Não importa se é algo positivo que desejamos ou negativo que tememos. As diversas situações que vivenciamos em nosso dia a dia são atraídas pelos sentimentos dominantes em nosso mundo interior. Gente, sentimento, 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 sentimento. Vem da onde? Da onde vem o sentimento? Vem daqui? E o coração está ligado ao? Sentimento vem do espírito. Sentimento somos nós somos sentimento. Se a gente souber traduzir sentimento em ações e palavras, a nossa vida fica mais fácil. Se nós sabemos entender os sentimentos que nos acometem a cada segundo, acho difícil. Mas de tempos em tempos, a vida fica mais fácil. Fica mais fácil de viver, fica mais fácil de saber o que quer, fica mais fácil de estudar, fica mais fácil de pôr na prática, fica mais fácil de ver aquele irmão que está do teu lado, deprimido, e você está mais preocupado em terminar o trabalho do dia para ir para casa. Não fica. Não fica. E você não vai se sentir melhor se você ajudar aquele teu irmão do teu lado do que simplesmente ter o sentimento de cumprir meu trabalho? Porque esses 10 minutos que você vai falar com ele vão ter valido pelo dia inteiro. E esses 10 minutos que você vai usar para trabalhar, para fechar esse trabalho, amanhã tem outro. E depois de amanhã tem outro. E depois de amanhã tem outro. Não vai mudar. O que muda são os sentimentos, são as relações humanas. A resposta para obter um resultado entre os muitos possíveis, assimilar uma das infinitas possibilidades que nos cercam, reside em nossa habilidade para escolher nossas emoções. Sentir que nossa escolha já está acontecendo. Vendo a oração deste modo, como sentimento, nos leva a encontrar a qualidade do pensamento e da emoção que produz o sentimento. Viver como se o fruto da nossa prece já estivesse a caminho. Acreditar. Vocês sabem o que é o efeito placebo? Uma pessoa toma uma pílula de açúcar e porque ela confia no médico, ela se cura. Porque a cura está dentro de nós. Porque nós temos todas as substâncias necessárias para nos curar, materialmente e espiritualmente. É exatamente isso que está falando. Acredita que a tua oração já está fazendo efeito. Sente essa oração. Sabe, gente, a oração mais linda que foi colocada no mundo é o Pai Nosso. Como é que a gente ora? Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, seja feito vossa vontade, assim na terra como no céu. Gol! Assim não dá, gente. Você quer se livrar da oração. Você quer chegar no amém. Chegou o amém? Chegou o amém? Não, não chegou o amém. Quando mais tem? Tem mais 3. Gente, não é assim. Nós decoramos as coisas, nós não falamos mais com o sentimento. É a oração mais linda que tem no mundo.
e nós não a falamos com o sentimento. Então ela fica estéril, ela não faz efeito nenhum. Muito mais vale falar: pai, olha, eu de novo no PBA, pisei na bola outra vez. Mas eu sei que dessa vez eu pisei. Dá para você dar uma força? Dá para você me ajudar? Sobe mais rápido que um Pai Nosso, que nem eu falei. Te garanto. Porque você acredita no que você está falando. Você está abrindo teu coração. Você está colocando sentimento. Não é uma coisa estéril. Justo lembrar que assim como nos acomodamos obedientes para ouvir o professor trazido a ensinar-nos, é forçoso igualmente assentar a emotividade na carteira do raciocínio, a fim de educá-la, educando-nos e aplicando os princípios da fraternidade e de amor que abraçamos, convidaremos aos nossos próprios sentidos a necessária renovação. Aqui eu vou dar uma dica para vocês rápida. O cérebro não se prende em palavras, não se prende em números. Ou seja, tudo isso que a gente põe aí é um trabalho que vocês não vão lembrar. Mas o que vai ficar são as imagens que vocês fizeram dessa palestra. O que vai ficar é essa interação, é uma risada, é isso que fica na cabeça da gente. Então, o que o Chico está dizendo aqui? Entende a tua emoção. Entende a tua emoção. Porque você vai sentir o tempo todo emoção. Entende como é que você está reagindo a ela. Analisa. Vê se ela está certa ou se você está entendendo ela por um outro prisma que pode ter uma outra conotação. E aí, trabalha. E aí, reage. E aí, deixa ela ser liberada ou não. Basicamente é isso. E para terminar, gente, leve na sua memória para o resto da vida as coisas boas que surgiram das dificuldades. Elas serão uma prova da sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Acreditem nisso. Não é efeito placebo, não. Acreditem nisso. Se vocês não acreditarem em vocês, olha no espelho. Dá um sorriso. Cumprimenta alguém. Vê quantos feixes de músculos e nervos e quantas sinapses são realizadas na tua cabeça para isso acontecer. Se você não é uma maravilha, não sei quem é. Obrigado.